E aí pessoal, beleza? Eu venho aqui trazer para vocês uma ferramenta que eu desenvolvi para ajudar no aprendizado do latim. Porque eu também tô começando agora a usar latim, eu sou iniciante e eu senti a falta de uma ferramenta desse tipo. Ó. Aí eu peguei e fiz uma para me ajudar, né? Para uso pessoal mesmo. Mas aí eu vi que poderia deixar ela online para quem tem interesse também poder utilizar. A princípio, a ferramenta se trata apenas de um tradutor e, e dicionário de latim. Mas como assim dicionário? É porque as palavras pesquisadas, é, as frases e ou a palavra unicamente pesquisada, essas coisas são consultadas em dicionários online de latim. Dicionários até interessantes, que são muito utilizados mesmo. Quando você recém abre a ferramenta, ela é aberta dessa maneira aqui que está aparecendo, com esse versículo do Eclesiástico, né? Que é um versículo muito bonito. Essa frase aqui no topo, homem nascido sem homem, isso aqui são frases que eu coloquei. Essas frases ficam modificando, elas ficam mudando conforme vai utilizando a ferramenta. E são frases para se referir a Jesus Cristo, né? Só uma maneira bonita de se referir a Jesus Cristo, mas apenas isso. Não é a tradução das palavras pesquisadas, só para deixar claro. E a ferramenta é bem intuitiva, né? Tem um campo de busca aqui, digite aqui o texto em latim, né? Você digita a sua palavra, uma frase, o que você digitar aqui em latim vai ser pesquisado na ferramenta, né? Só deixando claro também que essa ferramenta eu fiz numa plataforma que se chama Electron. E o Electron ele é multiplataforma, então essa ferramenta ela vai rodar tanto no Windows quanto no Linux e até no Mac se for fazer algumas modificações. Qualquer coisa é só pedir ajuda aí que eu ajudo nessa questão de para rodar a ferramenta no Mac. Mas antes de pesquisar uma palavra aqui, eu vou abrir a parte dos materiais. Veja que tem um botão verde aqui escrito material. Ao clicar nele, aparece essa janela. Nessa janela vai aparecer algumas gramáticas, algumas telas gramaticais, quer dizer. São três opções apenas, uma das tabelas gramaticais. Essas tabelas aqui eu peguei do curso do Rafael Falcão, o curso de latim dele. São tabelas para consultas, apenas isso. Então se clicar nelas, elas vão ampliar, né? Vai ter aqui as tabelas de declinações, dos casos, etc. Dos pronomes, para ajudar no aprendizado do latim. Na segunda opção, livros em latim, o que eu fiz? Eu peguei o site Documenta Católica e extraí dele vários livros que davam para adicionar na ferramenta, porque para adicionar os livros aqui, os PDFs tem que estar o texto legível, não pode ser aqueles PDFs que são fotos montadas, tiradas, né? Os caras tiram a foto e compilam isso no PDF, não pode ser assim. Então, dos que eu consegui extrair, foram até bastantes. Tem 200 e poucos autores e mais de 1000 obras em latim. Tem a Vulgata aqui no meio, tem as obras do Santo Tomás de Aquino, tem 110 livros em latim do Santo Tomás de Aquino, tem as obras de Boécio, tem aqui o do, quer ver aqui em cima, aqui ó, Guilhermes de Ockham, Summa Logicae, eu não sei a pronúncia em latim direito porque eu também não estou estudando, hein? Mas é isso, ali tem vários livros em latim para ser lido também na ferramenta. Aqui em músicas em latim, o que eu fiz? Eu peguei o site do Iniciativa Condor, que é também do. Quem faz parte dele também é o Matheus Tiburcio, né, do Cicetnon, aquele aqui, ó. Até aparece num dos vídeos do canal. Eu coloquei a aba de vídeos aqui, porque esse Iniciativa Condor ele tem várias músicas em latim e com a tradução em latim e em português, a legenda, né, melhor dizendo. E ali dá para também ser utilizado para estudo do latim, né, para quem está começando. Então decidi pôr aqui porque fica bem interessante na ferramenta. Então é isso. Essa área de materiais ela é composta só por essas três coisas aqui, basicamente, né? Umas tabelas gramaticais para consultas, alguns livros em latim que podem ser lidos e músicas em latim, certo?
Voltando aqui, né? Você tem a tela inicial, que é só um versículo da Bíblia, seguido, né, de um campo aqui para fazer as pesquisas dos termos em latim. Então, de início, eu vou começar pesquisando uma palavra aqui. Verbum, por exemplo. Vou dar Enter, né? Quando eu dou Enter ou clico naquele botão azul de pesquisa, ele já vai começar a carregar essa palavra na ferramenta para poder buscar as traduções, etc. dela. Significado, questões de gramática, etc. Vai consultar essa palavra no dicionário. Então aqui, eu vou explicar primeiro essa primeira parte de cima aqui. Aqui em texto original vai ficar sempre o texto que foi pesquisado. Observa que a palavra verbo está destacada em verde. Isso por quê? Porque se eu pesquisar uma palavra aqui, vai aparecer, ou melhor, se eu pesquisar uma frase, né, para ser traduzida, aqui em texto original vai aparecer a frase inteira. Mas eu posso clicar nas palavras dessa frase e quando eu clico numa palavra desta, essa palavra vai ser aberta nesses quadros abaixo, que é o site de dicionário online, os sites para buscar o significado da palavra em latim, o site para buscar, né, as questões gramaticais, como os casos e as declinações, né, dessa palavra. Por exemplo, esse dicionário aqui, para pesquisar a palavra verbo, etc. Vai ter uma série de sites aqui para esse dicionário aqui também é bem famoso. Vai ter uma série de sites que são abertos aqui para dar bastante informações dessa palavra pesquisada ou dessa frase, né? E aqui na área de cima, em tradução por inteiro, o que ocorre? O que eu digitar aqui na busca vai ser traduzido por inteiro no Google e o resultado da tradução vai ser posto aqui. Para que isso daí? Isso é só para dar uma noção geral do contexto, uma noção do contexto mesmo da frase. Não é uma tradução confiável, uma tradução exata, né? Essa é uma tradução para dar uma noção do contexto da frase. Até porque esse é o intuito da ferramenta, de auxiliar nos estudos de latim, e não para ser um tradutor ou algo assim infalível, né, do latim. Isso seria bizarro, fazer isso em software. Eu não sei nem se tem como. Mas ok. Aqui em tradução por palavra, é pego palavra por palavra e traduzido. Como eu pesquisei só uma palavra, a palavra verbo, aparece verbo e do lado dela o significado. Aqui em tradução avançada, o processo é semelhante. Ele vai pegar palavra por palavra, vai pesquisar nesses sites online, nesses sites de dicionário online, etc. Vai pesquisar o significado dessa palavra e algumas questões de gramática dessa palavra. Vai extrair isso, vai deixar traduzido e montado aqui na tradução avançada, certo? Eu vou abrir aqui um livro aqui para dar um exemplo de uso dos livros. Eu vou abrir aqui, cadê? Vou abrir a Suma contra o Gentio, aqui ó, Suma contra o Gentios, de São Tomás de Aquino. Quando eu abro aqui o livro, ele fica aberto aqui na lateral direita. Tem os botões de passar as páginas aqui, né? Aqui em página, observe que tem um quadro. Se eu colocar o número 10 e dar Enter, ele vai pular para a página 10, hein? Só para deixar claro. Neste mesmo livro que é aberto, se eu clicar numa palavra dele, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, Fabulis. Aqui, ó. Quando eu clico nessa palavra, já vai ser traduzida e vai buscar o significado dessa palavra, algumas questões de gramática. E essa palavra já vai ser aberta em todos os outros quadros aqui abaixo, que são o site de dicionário online, etc. Isso para automatizar bastante o processo de busca de palavras no dicionário. E aqui ele vai me dar alguns casos e declinações, né? E significado da palavra, etc. Várias informações aqui que podem ajudar no discernimento do contexto, por exemplo, de uma frase, certo? Então, essa parte do livro ele tem essa funcionalidade. Se eu clicar numa palavra, ela já é aberta e traduzida. Mas também tem outra funcionalidade, que é o seguinte: eu posso selecionar uma frase deste livro. Eu vou selecionar aqui, deixa eu ver.
Aqui, ó. Selecionar. Opa, acabei clicando na palavra, mas tudo bem. Vou selecionar aqui uma. Aqui, vou selecionar essa frase aqui. Selecionando essa frase, vai aparecer essa caixinha aqui do lado, que é para traduzir a frase por inteiro. Quando eu clico nela, aqui ó, a frase inteira já vai ser posta aqui no campo também, e vai aparecer ela aqui em texto original, vai aparecer a tradução dela por inteiro. Entendeu? Claro que tem que ler o contexto aqui para entender em que sentido essa frase seria empregada, né? Mas o ponto é esse. Quando eu pesquisei essa frase por inteiro, observe que aqui em tradução avançada, ele está processando essa tradução. Ele vai buscando o significado de cada uma das palavras da frase, certo? Vamos esperar um pouquinho, porque ele está carregando aqui, traduzindo o item e tal. E da mesma maneira que como eu tinha dito antes, aqui em texto original, observe que a palavra praedicta está destacada em verde. Se eu clicar em outra palavra aqui do texto original, ela vai ser aberta nesses quadros abaixo. Por exemplo, veritatem. Eu vou clicar em veritatem. Lá, cliquei em veritatem. Agora ela começou a ser carregada aqui nos quadros abaixo. Lá, veritatem. Já começa a abrir aqui. Esses sites aqui, observa que às vezes você precisa clicar, né, para avançar para algumas áreas ali. Ele oferece algumas opções de veritatem e tal. Enfim, observa que aqui em tradução avançada, como a gente pesquisou uma frase inteira, ele pegou palavra por palavra e foi traduzindo uma a uma e puxando o significado dela e questões da gramática. Enfim, basicamente é isso. Então, lembrando que o intuito da ferramenta é só para auxiliar nos estudos de latim, certo? E apenas isso. Não é um tradutor infalível, né? Mas na proposta da ferramenta ela é bastante útil. No caso, por exemplo, para consulta de palavras no dicionário e avaliação de contexto de frases, análise do contexto das frases, essa ferramenta é bastante útil, certo? Porque ela vai dar aqui casos e declinações, vai dar significados, vai dar exemplos de uso de determinadas palavras em outras frases, e também permite você ler obras originais em latim direto na ferramenta, obras de diversos pensadores bem interessantes. E também ver algumas músicas em latim, né, com as suas traduções, graças ao canal do Iniciativa Condor. Enfim, a ferramenta é isso. Eu vou disponibilizar ela para download aí e eu vou pôr o link com um tutorial de como baixar e executar ela, como baixar e rodar na sua máquina. É isso aí. Enfim, fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal, se vocês gostam do conteúdo do canal, considere a possibilidade de contribuir com o canal de alguma maneira, seja comprando algum dos produtos que desenvolvo ou realizando alguma doação pelos links que estão aqui na descrição do vídeo. Em todo caso, não esqueça de deixar o seu like e, se possível, um comentário. Um abraço para vocês e fiquem com nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau!